Declaro um dia abençoado sobre cada um de vocês e eu peço para que todos vocês possam compartilhar esse vídeo, convidar as pessoas que são importantes para você, que você quer que cresça junto com você nesse tempo. E nós vamos falar sobre o filho maduro, continuar falando sobre esse tema. E eu quero ler uma passagem que está em Romanos capítulo 8. Capítulo 8, que fala sobre a glória futura. Versículo 19. O universo todo espera com muita impaciência o momento em que Deus vai revelar o que os seus filhos realmente são. Queridos, há uma grande expectativa das pessoas lá fora que não conhecem a Jesus. Eles têm grandes expectativas sobre todos nós que somos filhos de Deus. E eu quero te fazer uma pergunta nessa manhã. Eu quero te perguntar se você deseja ter um passado melhor ou um futuro melhor. Qual a sua resposta? Você deseja ter um futuro melhor? Então, se você deseja ter um futuro melhor, eu te convido a largar o teu passado. Eu te convido a pegar essas correntes e soltar o seu passado. Porque muitos de nós passamos muito tempo das nossas vidas pensando no passado. Pensamos tanto no passado que esquecemos de viver o presente e o futuro. E o que o Espírito Santo quer é que olhemos para Ele no presente e avancemos no futuro, no que Ele tem para nós. E eu quero falar um pouco nesse momento sobre a criança espiritual, sobre qual o pensamento de uma criança espiritual. Uma criança espiritual, ela pensa muito no seu passado. Uma criança espiritual, ela pensa muito em si. Ela pensa muito nas suas vontades. Ela pensa muito em viver os seus sonhos. Uma criança espiritual, ela é controlada pela sua natureza humana. Ela é controlada pela vontade da carne. Ela discute, ela briga entre si, ela não se relaciona bem. Então, uma criança espiritual, ela não entendeu ainda o caminho que Deus quer levá-la a viver. Ela não entendeu isso. E os pensamentos e as ações de uma criança espiritual é uma mente de escravo. E a mente de escravo, ela não é transformada. A mente de escravo, ela é presa ao seu passado. Ela é presa a situações que já aconteceram, que já foram resolvidas e ela continua presa. A mente de escravo não deixa você avançar para o novo tempo de Deus. E eu creio que esse tempo em casa, Deus está amadurecendo a nossa mente. Deus está nos levando a viver a sua completa vontade. Deus está expandindo a nossa visão. Deus está realmente desenvolvendo o nosso entendimento. Então a mente de escravo não deixa você enxergar que é filho e enxergar que tem uma herança. A mente de escravo faz você continuar vivendo uma vida de miséria, uma vida que não é abundante, uma vida que as pessoas olham e não admiram, uma vida de reclamação. O filho, quando ele está amadurecendo, ele é ensinável. Ele abre o coração dele para viver os sonhos e os projetos de Deus. Ele não resiste. Um filho que está crescendo em maturidade, ele é aberto a aprender. Então eu quero te ensinar hoje como um filho maduro, ele deve viver e como ele deve entender algumas coisas que um filho precisa passar para chegar à estatura completa de um filho maduro. Vamos ler em Efésios, capítulo 4, versículo 14 e 15. Diz
assim, Efésios 4,14: então não seremos mais como crianças, arrastados pelas ondas e empurrados por qualquer vento de ensinamento de pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras e por meio delas levam outros para caminhos errados. Pelo contrário, falando a verdade com espírito de amor, cresçamos em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. Então todos nós temos a oportunidade de crescer, de amadurecer, de desenvolver o amor que habita em nós. O filho maduro, ele não é levado por qualquer novo pensamento. As crianças sim acreditam em tudo. Se falar que existe fada, se falar que existe bruxas, se falar que existe essas coisas, as crianças acreditam. Porém, quando crescemos, passamos a identificar aquilo que é mentira e aquilo que é verdade. Uma criança não sabe o que fazer com tudo o que ela tem. Por quê? Porque ela não amadureceu. Mas quando ela cresce, o pai, ele é responsável a ensinar a criança para que ela entenda que tudo que ele tem está à disposição dele, de que é a sua herança. Então o pai precisa ensinar isso aos seus filhos, e Deus, como pai, ele tem ensinado isso a nós. Para que possamos viver as recompensas que o pai tem para nós, nós precisamos chegar à estatura desse filho maduro. Nós precisamos evoluir nesse tempo. E um filho maduro, primeira coisa que ele precisa entender, um filho precisa entender, é que ele precisa amadurecer no seu relacionamento com o pai. Ele precisa evoluir nesse relacionamento. Ele precisa dar prioridade a esse relacionamento, porque é o mais importante, é o principal, é a prioridade das prioridades, é o que nós falamos aqui. Precisamos evoluir no relacionamento com o nosso pai. Precisamos passar para o nosso pai que ele pode confiar em nós. Ele pode entregar as responsabilidades dele a nós, que nós iremos assumir. Nós iremos tomar as responsabilidades dedicado ao que ele quer que a gente faça. Então o filho, ele precisa desenvolver no relacionamento com o seu pai. Em todo o tempo precisamos estar nos relacionando com ele. Um filho, ele precisa entender também que ele vai ser provado. A sua fé, ela sempre será provada durante a caminhada com o pai. Vamos ler em Tiago, capítulo 1, do versículo 2 ao 4. Diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer, e é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Queridos, um filho, ele precisa entender que diante de uma provação, ele não vai morrer, ele não vai ser destruído, mas ele está sendo levado pelo pai a ter uma perseverança que cresce e a chegar a ser completamente maduro, entendendo que nada lhes falta, nada. O filho maduro, ele também é obediente. O filho maduro, ele caminha na obediência, mesmo que não concorde com o que o pai fala. Mesmo que ele não concorde, mas um filho maduro, ele obedece. Mesmo na dor, mesmo numa situação que ele não concorda, mas ele obedece. Temos um exemplo muito claro, que é o nosso irmão Jesus. Em Hebreus, olha só, em Hebreus, capítulo 5, versículos 7 e 8, diz assim: durante a sua vida aqui na terra,
Cristo, em voz alta e com lágrimas, fez orações e súplicas a Deus, que o podia salvar da morte. E as suas orações foram atendidas porque ele era dedicado a Deus. Embora fosse o Filho de Deus, ele aprendeu, por meio dos seus sofrimentos, a ser obediente. Queridos, o próprio Jesus, embora fosse filho, ele aprendeu a obedecer em meio aos sofrimentos. Os sofrimentos trouxeram maturidade para ele. O filho maduro, ele entende que a obediência está acima do seu sofrimento. O filho maduro entende que o sofrimento o amadurece. O filho entende que ele vai crescer nesse processo, nessa escola da vida. Nessa escola da vida nós aprendemos a lidar com a injustiça, nós aprendemos a lidar com a dor e principalmente aprendemos a lidar com os relacionamentos. Os relacionamentos nos fazem crescer demais, nos aperfeiçoam. Nos relacionamentos nós conseguimos ser mais tolerantes, mais pacientes, mais mansos. Conseguimos desenvolver o fruto do Espírito que habita em nós. É nos relacionamentos. Jesus disse que nesse mundo, queridos, todos nós teríamos aflições. Todos que passaríamos por situações em que precisaríamos ter a maturidade para enfrentar, mantendo o bom ânimo. Eu lembro que a pastora Érica passou por uma enfermidade muito forte, que trouxe fraqueza para o seu corpo, que debilitou ela, que realmente deixou o seu corpo fraco, mas em nenhum momento eu vi ela reclamar, em nenhum momento eu vi ela de cara triste. Em nenhum momento, queridos, quase sempre eu falava com ela, perguntando como ela estava, dizendo que estava declarando a sua cura, dizendo que estava junto dela naquele momento. Fomos visitá-la também para alegrar o seu coração, mas em nenhum momento eu vi aquela mulher reclamando. E como eu aprendi através da sua vida, a sua vida de doação, a sua vida de renúncia, como eu tenho aprendido até hoje com ela. Ela não reclamou em nenhum momento, pelo contrário, ela foi uma filha madura nesse processo doloroso. Ela manteve o bom ânimo. Meu Deus, como eu aprendi, ela manteve o bom ânimo, assim como o Senhor Jesus tem nos ensinado. Então, queridos, nosso caráter e nossa disposição ao crescimento é atestado durante o sofrimento. É durante o sofrimento que nós somos atestados, que o nosso caráter é forjado, que nós amadurecemos. É durante o sofrimento. E eu quero falar para vocês que o processo de maturidade passa por esses 4 pontos que falei para vocês. Vamos lembrar? Quais são esses 4 pontos? O filho, ele tem que desenvolver o seu relacionamento íntimo com o pai. O filho maduro, ele chega a uma maturidade tão extrema que ele não abre mão desse relacionamento com o seu pai. Ele não abre mão disso de forma alguma. Outra coisa que aprendemos é que seremos provados. Sempre seremos provados, mas para crescer. Para que a perseverança cresça, para que a fé se torne inabalável, para que nos tornemos filhos maduros e filhos completos, a ponto de dizermos, não me falta mais nada. O processo dessa maturidade também vai existir muita obediência, vai existir obediência da nossa parte, vai existir também sofrimento, porque o sofrimento nos faz crescer. No sofrimento, nós conseguimos entender muitas coisas. É no sofrimento. E como resultado disso, queridos, vem a recompensa. As recompensas têm o total acesso às bênçãos e às promessas, porque o pai vai olhar para mim e vai dizer, eu posso confiar naquela minha filha.
Eu posso entregar mais responsabilidades a ela, porque eu sei que ela vai assumir. Eu sei que ela não vai agir com irresponsabilidade. Eu sei que ela não vai jogar tudo para o alto. Eu sei que ela vai permanecer. Ela vai perseverar até o fim, até cumprir com a missão que eu entreguei em suas mãos. Então, queridos, todas as bênçãos e as promessas eu terei direito como filha madura. E eu vejo que o Espírito Santo, ele tem pressa nesse tempo. Eu vejo que o Espírito Santo, ele tem pressa em nos amadurecer. Eu vejo que ele está nos confrontando em amor e nos ajudando a vencer. Para quê? Para passar pelos sofrimentos, enquanto o nosso caráter é forjado. E é no sofrimento que o nosso caráter ele é forjado. É no sofrimento que o nosso caráter desenvolve o melhor de nós. É no sofrimento, é nas situações difíceis, mas temos que manter o bom ânimo, como diz a palavra do Senhor. Temos que manter o bom ânimo. O Pai tem todo o interesse em nossa maturidade. E eu quero te chamar a atenção para um detalhe. Nesse processo que você estará amadurecendo, você precisa passar esse processo com o seu discipulador, com a sua discipuladora. Isso é extremamente importante. Queridos, nós dependemos de Deus, mas nós precisamos da direção dos nossos discipuladores e discipuladoras. Nós não podemos caminhar sozinhos. Quando caminhamos sozinhos, nos enfraquecemos rapidamente, somos muito oprimidos, bombardeados pelas trevas. E muitas das vezes não conseguimos enxergar o que o Espírito Santo está querendo nos mostrar. E quando falamos com o nosso discipulador, com a nossa discipuladora, com a nossa discipuladora, eles nos dão uma direção que abre o nosso entendimento, que nos liberta, que faz enxergar, que nos faz enxergarmos a palavra com clareza, com discernimento. E isso traz libertação para nós. Por quê? Porque os nossos pais espirituais, eles nos lançam, eles são os arqueiros e eles lançam as flechas para que a gente alcance o destino que Deus já determinou para nós. Então nós precisamos deles. Precisamos sempre, durante toda a nossa caminhada, nós precisamos das suas direções, das suas experiências, do que eles têm vivido, que nos ensina bastante. Nós precisamos da sabedoria que Deus dá para eles. Nós precisamos. Não podemos andar sozinhos nessa caminhada. Nunca ande sozinho. Estamos aprendendo constantemente. Eu e você estamos aprendendo todos os dias. E esse coração ensinável precisa sempre existir. E o Pai tem interesse em nos guiar durante todo esse processo, até chegarmos a ser filhos maduros. Precisamos continuar evoluindo. Não pare, mesmo que as situações estejam difíceis, mesmo que você não consiga enxergar algo maior lá na frente, mas acredite, continue nesse processo do Senhor, porque Ele está te fazendo um filho maduro. Ele está formando no teu caráter um filho constante, um filho que não vai abandonar a sua missão, um filho que vai continuar falando para o Pai: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas se não for, que seja feita a tua vontade. Um filho que é totalmente obediente à vontade do Pai. Esse processo é para te fazer alguém melhor, para te fazer alguém com mente de vencedor. Esse processo te ajudará a viver a vida muito mais leve, a viver a vida abundante que Jesus separou para você. E é nesse processo que foi explicado aqui, durante a nossa caminhada, passaremos por esses 4 pontos. Teremos que desenvolver esses 4 pontos: intimidade com nosso Pai. Teremos que entender que seremos provados. Teremos que obedecer. E entenda que amadurecemos no sofrimento. Amém? Que você venha evoluir como filho de Deus,
para que o nome do Senhor seja glorificado. O nome de Jesus sempre vai ser exaltado quando um filho maduro, ele toma as responsabilidades do Pai como se fosse dele. Sempre o nome do Senhor vai ser glorificado quando você reage como um filho maduro. Quando você reage com amor diante de uma situação que era para você agir totalmente diferente. Sempre o nome do nosso Pai será glorificado. Lembre-se disso. Seremos provados no que ministramos e com certeza eu creio que o Espírito Santo nos dará sabedoria para passarmos em cada situação aprovados. Aproveite esse tempo, queridos, para crescer. Aproveite esse tempo para praticar o que você tem aprendido, porque a palavra do Senhor diz que sábio é aquele que pratica o que tem aprendido, o que tem sido ensinado. Então que você evolua como filho obediente, como filho que vai chegar à estatura de uma maior maturidade, onde você irá olhar e irá dizer: eu não tenho falta de nada, porque o Senhor é suficiente na minha vida e Ele me completa em tudo. Amém? Tenha um dia abençoado, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus Cristo, nessa manhã, nós te agradecemos por essa palavra e eu clamo a Ti, Senhor, pelos Teus filhos, para que eles tenham a revelação dessa palavra, que eles possam viver ela dia após dia, que eles possam desenvolver o seu caráter de filhos maduros, que eles possam crescer e exaltar o Teu nome no meio das suas famílias, no meio dos seus amigos, no meio do seu trabalho, que eles possam, Senhor, crescer o Teu nome em meio aonde habita as trevas. Como a Tua palavra diz, que a Tua luz resplandeça em meio aos homens, que o Senhor possa nos guiar e nos direcionar com muita sabedoria, para que possamos glorificar o Teu nome como filhos que estamos amadurecendo e que a gente chegue ao ponto em que possamos dizer: nada mais me falta, porque o meu Pai me completa em tudo e eu tenho tudo. E eu os abençoo para que cresçam em entendimento, em sabedoria, em discernimento da Tua palavra, em revelação, e que eles possam serem obedientes a praticarem em nome de Jesus. Muito obrigado, queridos, por estarem aqui crescendo junto comigo, e eu os abençoo para que cresçam e marquem a sua geração em nome de Jesus Cristo. Um grande abraço, que Deus os abençoe abundantemente e que o seu lar seja cheio da glória do Pai em nome de Jesus. Um grande beijo.